Fala pessoal, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre a história da Grécia Antiga no Minecraft. Então já deixa seu like e se inscreve. A história da Grécia Antiga é dividida entre períodos, do período pré-romérico em 2000 a.C. até o helenístico, no século I a.C. Vamos começar a falar do período pré-romérico. Se você não sabe, os humanos vieram da África e espalharam-se por todo o globo cerca de 200 mil anos atrás. Certos grupos de humanos que chegaram na Grécia formaram pequenos povoados, e um desses povoados cresceu e se expandiu e formou a civilização minoica, que teve seu auge entre 2000 a 1450 a.C. Os minoicos viviam na ilha de Creta, a maior ilha da Grécia, com várias cidades por lá, sendo a principal a de Knossos. Eles eram uma talassocracia, ou seja, eles controlavam as rotas marítimas do mar Egeu. Algumas características deles são: eles cultuavam um touro e uma deusa mãe da fertilidade. Tinham eles uma escrita chamada de linear A, que ainda não foi decifrada. A sociedade deles eram centralizadas em palácios, que agiam como prefeituras onde moravam também os governantes. Pesquisadores acreditam que cada cidade deles era comandada por um sacerdote-rei. E eles não tinham muralhas, o que nos faz acreditar que eles eram uma sociedade mais organizada e menos militar. O auge dos minoicos começou em 2000 a.C. Foi em 1600 que chegou na Grécia outro povo, chamado de aqueus. Falava uma língua diferente dos minoicos, eles eram indo-europeus. Explicando melhor, os indo-europeus eram provavelmente uma tribo que vivia na Eurásia. Contudo, talvez por terem tecnologia melhores que os outros, se espalharam por todo o mundo com o tempo. Eles falavam a língua indo-europeia. Todas as línguas faladas hoje em dia derivam dessa língua. Voltando à história, os aqueus foram o primeiro povo a trazer essa língua para a Grécia Antiga, quando começaram a criar cidades, sendo a maior delas a cidade de Micenas. Passaram a ser chamados de micênicos pelos estudiosos modernos por causa dessa cidade. Mas cada cidade, assim como nós minoicos, era um reino. Os pesquisadores atuais chamam de Micenas ou minoicos por causa que cada cidade tinha uma cultura ou micênica ou minoica. Agora falando dos micênicos, eles tinham uma cultura fortemente ligada ao militarismo. Eles tinham muralhas em suas cidades e o líder de cada uma delas era um rei guerreiro. Eles também desenvolveram um sistema de escrita, chamado de linear B. Eles já cultuavam deuses como Zeus, Hera e Poseidon, que fariam parte do panteão grego séculos mais tarde. Os micênicos então começaram a disputar o controle do mar com os minoicos. Contudo, tudo mudaria em 1450 a.C., quando todas as cidades e seus respectivos palácios dos minoicos foram destruídos, menos o de Knossos, que só seria destruído em 1350 a.C. Então começa o apogeu micênico sobre o mundo grego antigo. Uma coisa importante dizer é que no final do período pré-romérico teve a Guerra de Troia, que tem dois lados, a narrativa épica e a científica. A ficcional é que havia os micênicos e os troianos. Resumindo, o príncipe de Troia sequestrou a princesa de um rei micênico, que então convocou os outros reis micênicos para travar uma guerra contra Troia. Guerra essa que durou 10 anos, onde muitos heróis lutaram e morreram, como Aquiles, Ulisses e Ajax. A guerra parecia não acabar por causa das grandes muralhas de Troia, mas ela terminou com uma tática incrível, o Cavalo de Troia, em que os micênicos enviaram de presente um cavalo de madeira para os troianos, que aceitaram. Mal sabiam eles que na noite daquele dia, dezenas de soldados sairiam do Cavalo de Troia e abririam os portões da cidade de Troia para os micênicos. Naquele dia, o povo de Troia foi massacrado e escravizado, e a cidade foi completamente queimada. A narrativa científica é que a cidade de Troia ficava muito perto do Estreito de Dardanelos, que era muito importante para o comércio entre o Mar Egeu e o Mar Negro, onde passava rotas de cobre, estanho e grãos. E Troia cobrava tributos para passar por lá, então Micenas, querendo expandir seus mercados e rotas, teria atacado Troia, na qual caiu sim um cavalo de Troia. A versão fantasiosa é mais legal, mas infelizmente essa é a versão mais provável. Porém, em 1200 a.C., cada cidade micênica começa a ser destruída uma por uma. Em 1100, todas haviam caído, e o sistema de escrita deles havia desaparecido. Talvez por outro povo mais agressivo ainda, os dórios, que chegaram em 1100. De qualquer maneira,
acabou iniciando uma era sem escrita, chamada de Idade das Trevas Gregas ou Período Homérico. No período homérico, a escrita linear B dos micênicos foi completamente perdida, e versões da Guerra de Troia com grandes heróis, que provavelmente deram origem à versão fantasiosa, começaram a ser passadas oralmente como lendas e mitos pelos Aedos, que eram poetas cantadores. E as mais cantadas eram a Odisseia, que falava da volta de Odisseu para sua casa após a Guerra de Troia, e a Ilíada, que falava sobre alguns momentos antes do final da Guerra de Troia. Com o tempo, essas histórias deram significado a palavras como herói, honra e orgulho, e os gregos foram moldando sua visão de mundo, de si mesmos, dos deuses, destino, morte, glória e coragem. No final desse período, começaram a surgir os Genos, que eram várias famílias unidas por que queriam ter um ancestral em comum, como na Guerra de Troia. Eles governavam vários territórios e eram patriarcais, e só tiveram seu auge no período arcaico. No período arcaico, que começou em 800 a.C., a escrita voltou, agora adaptado do alfabeto fenício, com vogais, o que tornou o alfabeto grego o primeiro alfabeto fonético completo da história. Alfabeto fonético é um alfabeto em que cada letra tem um som próprio de tom. Agora, retomando a falar dos genos, os genos, que eram várias famílias que se uniam com um laço de parentesco, com o tempo viraram fratias, que eram a união de vários genos. Então, após isso veio a tribo, que não era como a gente conhecia hoje em dia, de indígenas. As tribos da Grécia Antiga eram nada mais do que a união de várias fratias. Mesmo assim, ainda havia uma estrutura de parentesco, como nas anteriores, mas já tinham chefes militares e sacerdotais, e reuniam cidadãos para festivais ou para as guerras. Após a tribo, surge a polis, onde essas tribos, fratias e genos, que eram baseadas em parentesco, começam a ser superadas por uma estrutura política, territorial e institucional, onde agora um cidadão não é mais apenas filho de seu pai, ele agora é membro de uma polis, com deveres e direitos civis. Contudo, no período arcaico, todos esses sistemas de governo coexistiam, mas com o tempo a polis começou a sobressair. Assim, o período arcaico é um período de transição entre os antigos modelos de genos, fratias, tribos para a polis. As polis eram cidades-estados, com sua própria cultura e governo. Podiam ser uma monarquia, aristocracia ou democracia. A polis tinha uma acrópole, que era a parte mais fortificada e alta da cidade, a ágora, que era a praça central onde se discutia política e se fazia comércio e religião, e a polis tinha uma região urbana chamada de haste, e parte rural onde ficavam seus campos, chamada de chora. As 10 polis mais importantes eram Atenas, Esparta, Corinto, Delos, Rhodes, Mileto, Éfeso, Argos e Delfos. Todas eram povoados e antigos desde a época pré-romérica ou romérica, que com o tempo foram de genos a tribos, então se transformariam em polis. As polis são como uma atualização das antigas cidades micênicas, centenas de anos após sua destruição. Cada cidade-estado foi fundada ou organizada por um grupo diferente, como por exemplo Esparta, Argos e Corinto foram fundadas pelos Dórios, enquanto Atenas, Mileto e Éfeso foram fundadas pelos Jônios. Nesse período, pelo grande aumento da população causado pelas polis, as cidades-estados enviaram colonos para diversas regiões, como no sul da Itália, nas costas da Ásia Menor, no Mar Negro e em regiões da Líbia para formar colônias. Vale falar que essas colônias não eram como as modernas do século XVI e XVII. Elas eram cidades independentes que comerciavam com as outras, mas que tinham a cultura da polis que a colonizou. Também foi nessa época que as leis escritas foram criadas. Antes, as leis eram passadas oralmente e entendidas pelo governante, mas em 621 a.C., em Atenas, por uma revolta dos camponeses contra os nobres que se intensificava, a população exigia limites claros para o poder dos juízes aristocráticos. Então foi feito um código de lei por Drácon de Atenas, o primeiro legislador. As leis de Drácon foram conhecidas por serem extremamente severas, onde o mínimo crime pode levar a uma sentença de morte. As leis de Drácon foram escritas com sangue, não com tinta, diziam os atenienses. Qualquer cidadão podia saber das leis, pois estavam escritas em tábuas de madeira na praça. Isso reduziu o poder dos eupátridas, que significa literalmente os bons nascidos, que eram aristocratas donos de grandes terras férteis. A segunda reforma jurídica em Atenas foi em 594 a.C., por Solon de Atenas, o Reformulador.
pois muitos camponeses estavam endividados e se tornaram escravos por dívida. A escravidão por dívida era um sistema onde, caso você não pudesse pagar uma dívida, você se tornava escravo de quem você estava devendo até pagar sua dívida com trabalho. Estava ocorrendo muita escravidão por dívida nos camponeses, por causa da grande desigualdade entre os eupátridas e eles. As leis, resumindo, aboliram a escravidão por dívida, cancelou as dívidas contraídas de todos, libertou os já escravizados, substituiu grandes partes das leis exageradas de Gracchus, menos a de homicídio, e, por fim, criou um tribunal popular, no qual qualquer cidadão podia julgar, e até mesmo uma introdução de recurso judicial contra as decisões do magistrado. As outras polis também criaram leis como em Esparta, a lei de Licurgo, que era mais uma tradição oral praticada pela disciplina, e as leis de Zaleuco e Carondade, na colônia do sul da Itália. Uma curiosidade é que em 778 a.C. foram criadas as Olimpíadas, e foi no período arcaico que surgiram os primeiros filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro e Heráclito. O ano de 500 a.C., que marca o fim do período arcaico, foi o último ano de paz dos povos da Grécia Antiga, pois uma ameaça surgiria no próximo período. O período clássico começa, pois, no final do período arcaico, os persas, império ao leste da Grécia, se expandiram e dominaram a região da Jônia, dominando várias cidades gregas que lá estavam. E, em 499 a.C., as cidades se rebelaram e pediram ajuda de Atenas e Erétria para lutar contra os persas. Atenas e Erétria aceitaram e enviaram tropas, as quais queimaram e destruíram Sardes, capital Saratrápia. A saratrápia era uma forma de governo dos persas em que o sarátrapo era um governante de uma região que eles dominaram e pagava tributos ao rei do Império Persa. Foi de Sardes que saíram as tropas que dominaram a região jônia. Os persas juraram vingança após a destruição da saratrápia da Líbia. Então, 9 anos depois, em 490 a.C., Dário I, o rei da Pérsia, enviou uma expedição para punir Atenas e Erétria. Expedição essa que destruiu Erétria, mas foi derrotado na Batalha de Maratona, nas planícies de Maratona, numa batalha de 10.000 soldados atenienses contra 25.000 soldados persas. Os atenienses venceram com a estratégia de flanqueamento dos persas. Uma curiosidade é que daí que veio a lenda de Filipides, que correu até Atenas para anunciar a vitória do exército ateniense, mas, logo após chegar e contar, ele morreu de exaustão. Essa também é a origem da maratona moderna. Então, 10 anos depois, Xerxes I, filho de Dário I, organizou um ataque imenso por água e terra para dominar toda a Grécia Antiga. Uma das batalhas mais famosas dessa guerra foi a Batalha de Termópilas, em 480 a.C., onde 300 espartanos lutaram contra, na versão de Heródoto, 2.600.000 persas. Claramente eles perderam, mas deram tempo suficiente para as cidades gregas se prepararem, pois, quando chegaram em Atenas os persas, eles queimaram e destruíram, os atenienses já haviam fugido a barco. Isso é bem parecido com o que um reino fez um tempo depois. Outras batalhas muito importantes foram a de Salamina, na qual a marinha ateniense atraiu a frota persa para águas estreitas, onde a manobrabilidade dos navios trirremes gregos fez eles terem uma vitória esmagadora contra os persas. Xerxes, com medo de ser cercado e assim perder a fonte de suprimentos para seu enorme exército, retirou-se da batalha, deixando seu general para comandar a invasão à Grécia. Mas foi apenas em 479 a.C. que as forças gregas derrotaram definitivamente os persas que estavam invadindo a Grécia. Após a guerra, Atenas fundou a Liga de Delos, uma aliança grega com o objetivo de defender a Grécia contra os persas. Cada cidade doava soldados, navios ou dinheiro para Atenas, que protegia as polis contra os persas. Assim funcionava a Liga. Após o fim da guerra, a Grécia entrou em uma era de ouro. Atenas floresceu sob a liderança democrática de Péricles. Mas, como nem tudo são flores, com o passar do tempo, a Liga de Delos tornou-se um instrumento para Atenas imperialista. Atenas usava os tributos para ganho próprio, e qualquer cidade que tentava sair era ameaçada. Assim, Atenas, sob o governo de Péricles, brilhou, à custas das outras polis.
Assim, depois de vários maus eventos diplomáticos, Esparta declara guerra contra Atenas. Guerra essa que tem 3 fases. A primeira, de 431 a 421 a.C., Esparta invade a Ática anualmente, enquanto Atenas se defende e se protege com suas muralhas e confia na sua marinha. Mas uma peste acaba entrando em Atenas, o que acaba matando Péricles. Como nenhum lado obtém vitória decisiva, eles fazem um tratado de paz, que deveria durar 50 anos, mas não durou nem 10. Na segunda fase, de 415 a 414 a.C., Atenas tenta conquistar Siracusa, colônia de Corinto, na Sicília, mas resulta em fracasso, com a morte ou escravização de milhares de atenienses. A terceira e última fase, de 413 a 404 a.C., a Esparta, agora com a ajuda financeira da Pérsia, constrói uma marinha capaz de rivalizar com Atenas. Então Esparta ocupa Deleceia, perto de Atenas, e bloqueia a entrada de recursos para Atenas. Por fim, diversas revoltas em Atenas resultam na sua rendição, em 404 a.C. Após o fim da guerra, Esparta se torna a polis mais forte da Grécia. Entre 404 e 371 a.C., impondo oligarquia em Atenas e outras polis, além de enviar Harmósteos, que são governadores militares, para as cidades-estados e exigir fidelidade. A arrogância de Esparta gerou insatisfação de outras polis, até que em 395 a.C. começaram a Guerra do Corinto, onde uma aliança entre Atenas e Tebas tentou conter Esparta. Na Batalha de Leuctras, em 371 a.C., o general tebano Epaminondas derrota os espartanos com táticas revolucionárias. Assim, pela primeira vez, Esparta sofre derrota em campo aberto, perdendo sua fama de invencível e perdendo sua hegemonia sobre a Grécia Antiga. Assim, Tebas tenta liderar a Grécia Antiga, mas é marcado por instabilidade nesse período, enquanto as polis se tornam instáveis e mercenários substituem exércitos cívicos. Mas esse período de instabilidade não duraria muito tempo, pois no norte, no reino da Macedônia, Felipe II sobe ao trono em 359 a.C. Ele moderniza o exército criando a Falange Macedônica. Seu plano é unificar as cidades macedônicas e depois intervir nos conflitos negros como protetor da paz. Pois na Grécia estava tendo a Guerra Santa desde 356 a.C., por causa que os focidenses, gregos da Fócida, após uma série de eventos tomaram o santuário de Delfos, local sagrado da Grécia por séculos. Eles contrataram mercenários para sustentar sua posição militar e saquear os tesouros do templo, que haviam sido ofertados pelos gregos durante séculos. Por isso, as cidades gregas estavam divididas. Atenas e Esparta, por rivalidade contra Tebas, apoiaram os focidenses. Tebas, aliada tradicional do santuário, exige punição e inicia a guerra. A guerra continua até que em 392 a.C., Felipe II derrota os focidenses na Batalha de Crocus Field, e isso impressiona os gregos, que recompensa ele dando-lhe um assento no Conselho Anfictiônico, dando autoridade religiosa para a Macedônia, o que desagrada Atenas e Tebas, pois vem um bárbaro sentando-se entre os protetores de Apolo. O estopim ocorre em 339 a.C., quando Felipe invade a Fócida e a cidade de Anfisa, alegando um pretexto religioso, mas na verdade queria ocupar militarmente um caminho para a Grécia. Então ele invade e ocupa pontos estratégicos da Fócida e da Beócia, regiões centrais da Grécia, além de construir uma nova estrada pela região montanhosa para evitar bloqueios tebanos. Durante esse tempo todo, ele não atacava Tebas nem Atenas, apenas cercava-as politicamente, enfraquecia seus aliados e ganhava apoio das cidades menores. Atenas, percebendo isso, faz uma aliança desesperada com Tebas. Filipe, ao ver que a guerra é inevitável, estaciona seu exército nas planícies próximas a Queroneia, o que é uma posição estratégica por causa que era próximo a Tebas e ao rio Céfiso. Além de ser fácil de manobrar a falange de Sarissas, é ideal para enfrentar o exército grego que vinha da direção oposta. A Batalha de Queroneia contava com Alexandre, com apenas 18 anos, comandando a ala esquerda da cavalaria. A vitória foi rápida. A formação macedônica era superior, Tebas foi massacrada e Atenas foi poupada, pois Felipe queria inventar mais ódio. Após isso, Filipe estabelece um projeto de invasão à Pérsia, uma guerra pan-helênica, sob o comando da Macedônia.
Em 336 a.C., Filipe II morre e seu filho Alexandre o Grande toma o poder. Após a morte de seu pai, Filipe II, Alexandre o Grande assumiu o trono da Macedônia, consolidou seu poder eliminando rivais, reprimiu revoltas na Grécia, iniciou uma campanha sem precedentes, conquistou o Império Persa, chegou até a Índia fundando cidades como Alexandria, espalhou a cultura helênica e tornou-se uma lenda viva antes de morrer jovem aos 32 anos. Então, com a morte de Alexandre o Grande, inicia o período helenístico da Grécia Antiga. O período helenístico da Grécia Antiga, que vai desde a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. até a conquista romana do Egito em 30 a.C., caracteriza-se pela ampla difusão da cultura grega por vastas regiões do Oriente, fundindo-se com elementos locais do Egito, Pérsia, Mesopotâmia e Índia. Surgem grandes centros urbanos como Alexandria e Pérgamo, onde florescem as artes, a filosofia, a ciência e a literatura, sob o patrocínio dos monarcas helenísticos herdeiros dos impérios fragmentados de Alexandre. Ainda que a polis grega tradicional perca a influência política, o mundo helenístico inaugura uma era cosmopolita, marcada pelo estoicismo, epicurismo e avanços como o Faraó de Alexandria e as descobertas de Arquimedes, refletindo uma Grécia agora expandida, mas espiritualmente deslocada de suas raízes clássicas. E esse foi o vídeo, pessoal. 22 minutos de história. Se gostaram, deixa o like e se inscreve. Falou!